Escola de Aprendizes Marinheiros, concurso 2023. Trata-se da reaplicação. Prova amarela, questão número 24. Se a figura ilustra o gráfico da função f de x igual a mais b seno de cx, então determine f de x. Muito bem. Observo o seguinte. Bom, a princípio, eu tenho a questão do valor A. Lembre-se que a constante A da lei de formação sempre indica o valor médio que nós temos na função. Veja, já que trata-se do valor médio, no gráfico tem-se que o valor máximo é 2 e o valor mínimo é menos 2. Isso significa que o valor A é a média aritmética. Então, trata-se de 2 adicionado a menos 2 dividido por 2. Isso significa que A é zero. Então, já temos o valor da primeira constante. Primeira constante, A igual a zero. Muito bem. Bom, podemos determinar também a questão de B e C. Observe, no caso de B, considerando B um número que é positivo, considerando B positivo, nós temos o seguinte: o módulo de B é a amplitude. Sendo a amplitude, é a diferença que nós temos do valor médio, que é zero, para o valor máximo, que é 2, e do médio para o mínimo, que é menos 2. Então, o módulo de B é a amplitude do gráfico, que nesse caso é 2. Isso, o módulo de B. Ok. A constante C, que multiplica x, ela determina o período. Veja que nós temos um período completo de menos 2π até 2π. Quer dizer que o período dessa função é 4π. Mas como determinar a constante C? Considerando que o período é igual a 4π, o período de uma função seno é definido por 2π sobre o módulo dessa constante C. Isso é igual a 4π. O que quer dizer que o módulo dessa constante C, 2π dividido por 4π, o módulo é meio. Temos, assim, o módulo da constante C. Esse é o módulo. Meio. Agora, como fazer para avaliar os sinais? O que a gente observa? Bem, a princípio, considerando que B seja um número positivo, avaliemos. Para B igual a 2, positivo. Se B é 2, a lei de formação está ficando assim, ó, y igual a B seno de cx. Só que C, a princípio, é meio ou menos meio. Imaginemos um ponto qualquer, pontinho aqui, cujas coordenadas são π e 2. Veja, se a constante C for negativa nessa hipótese, quando fizéssemos x igual a π, o que nós observaríamos? 2 seno de menos meio vezes π, seno de menos π sobre 2, que é menos 1. A imagem ficaria menos 1 vezes 2, ficaria menos 2, e não 2, como deve acontecer.
Então, na hipótese de B ser 2, C tem que ser meio, para que tenhamos os pontos condizentes do gráfico. E se C é meio, seria 2 vezes o seno de x sobre 2. Então, essa é uma possibilidade. Agora, imaginemos para B igual a menos 2. Se B for menos 2, a lei de formação, no momento, se encontra y igual a menos 2 seno de cx. Faça a mesma análise. Digamos que C seja meio. Sendo C igual a meio, quando fizéssemos x igual a π, teríamos seno de π sobre 2, que é 1. E 1 vezes menos 2 resultaria menos 2. Ocorre que a imagem tem que ser 2. Isso significa que na hipótese de B ser menos 2, C tem que ser menos meio. Isso quer dizer que y será menos 2 vezes o seno de menos x sobre 2. Essa é uma outra possibilidade para o exercício. Então, na verdade, uma vez que nós tenhamos esse gráfico, nós temos essas duas possibilidades. A lei de formação, ou o f de x, pode ser 2 seno de x sobre 2, ou pode ser menos 2 vezes o seno de menos x sobre 2. Normalmente, usa-se a constante positiva. Se fosse esse o caso, optaríamos pela primeira hipótese. Mas, nesse exercício, do jeito que está proposto aqui, também cabe uma outra maneira de se expressar a lei de formação. É isso. Isso conclui a questão.